Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e esse é o canal Chá com Leitura. Bom, domingo passado foi Dia das Mães e foi uma correria, eu me enrolei toda e não consegui terminar o vídeo que eu tinha pra essa semana. Mas pra não furar a semana, deixar sem vídeo, eu decidi fazer um vídeo curtinho que eu acho que vai ser muito interessante até. Eu sempre gostei muito desses vídeos do tipo, se você gostou deste livro, então leia este. Eles sempre dão dicas muito interessantes e é sempre muito divertido. Mas o meu vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai ser este versus aquele. E você vai entender o porquê no final do vídeo. Sem mais delongas, a batalha vai ser entre O Código da Vinci, de Dan Brown, e O Grande Arcano, de Pamela Sanches Garnica. Vamos apresentar os concorrentes, começando com O Código da Vinci. Bom, O Código da Vinci fez muito sucesso, virou referência, virou até filme, então eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dele. Mas mesmo que você já não aguente mais ouvir falar desse livro, me dá um minutinho aí só para apresentar aqui a introdução. O livro começa com o assassinato do curador do Museu do Louvre. E o problema não foi só que ele foi assassinado, mas que isso aconteceu dentro do Museu do Louvre, sem câmeras, e o corpo ainda foi achado numa posição muito artística. Ele foi achado numa posição que simulava o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Antes de morrer, a vítima conseguiu colocar alguns símbolos na cena do crime que supostamente ajudariam a desvendar o assassinato. E é aí que entra Robert Langdon, um famoso professor de simbologia de Harvard. A polícia entra em contato com ele pedindo ajuda para conseguir desvendar esses símbolos. Ou pelo menos é o que ela conta para ele, porque o que ele não sabe é que a polícia acha que ele é o assassino. Felizmente ele recebe a ajuda da Sophie, que é uma policial e, acima disso, ela é neta da vítima. E ela sabe que o Langdon não tem nada a ver com esse assassinato. Infelizmente, a única coisa em que ela consegue auxiliar ele é ajudar ele a fugir. E isso, obviamente, deixa ele ainda mais suspeito. Então a gente segue os dois numa corrida desenfreada para conseguir descobrir o que de fato aconteceu e conseguir se livrar dessa culpa. O problema é que quanto mais informações eles acham, mais eles se colocam no caminho de uma sociedade secreta muito perigosa. Então, além de tentar desvendar um assassinato e provar sua inocência, eles ainda têm que correr para salvar a própria vida. Infelizmente, as coisas acabam se complicando ainda mais quando eles percebem que os segredos que eles estão desvendando podem abalar completamente os alicerces da Igreja Católica. Então é um livro extremamente empolgante, tem muita ação, tem muito mistério, e Dan Brown conseguiu colocar tanta informação aqui sobre símbolos, sobre arte, sobre teorias da conspiração, sobre sociedades secretas, que parecia até que ele estava inventando, mas não, ele conseguiu juntar todas essas informações de um jeito super coeso no livro e fazer uma história muito boa. E vamos agora para o Grande Arcano. Neste livro nós seguimos a Laura e o Carlos, que são alunos de um professor muito renomado de história medieval. Esse professor dedicou a carreira inteira dele tentando desvendar um códice, mas quando ele estava prestes a desvendar esse mistério, aparentemente, ele simplesmente sumiu. A situação toda é muito misteriosa e esses dois alunos, a Laura e o Carlos, não fazem ideia do que fazer. Felizmente, ou não, o professor deixa pistas para eles e eles decidem seguir essas pistas para desvendar o que de fato aconteceu com ele. Infelizmente, quanto mais eles vão atrás dessas pistas, mais eles descobrem os mistérios que o professor estava tentando descobrir também, mais eles se colocam no caminho de uma sociedade secreta muito perigosa. Então a gente segue os dois numa corrida desenfreada tentando descobrir o que de fato aconteceu e também tentando salvar a própria vida. Mas para piorar tudo, quanto mais eles se envolvem nesse mistério, mais eles descobrem segredos que podem abalar os alicerces da Igreja Católica. Então nós temos um livro super empolgante, cheio de ação, cheio de mistérios e cheio de informação sobre história, sobre sociedades secretas e teorias da conspiração. Então estes são os nossos dois competidores. E como você deve ter percebido, os dois são muito parecidos. Muito mesmo. Muito mais do que eu falei aqui. Então antes de eu falar quem ganhou essa batalha, eu quero deixar claro que pra mim não faz diferença mesmo que dois livros sejam parecidos ou que um seja inspirado em outro. Eu realmente não me importo com clichê, nada disso. Pra mim o que interessa é o quanto eu consigo imergir na história que eu tô lendo. É o quanto essa história consegue me envolver e me entreter. Então vamos às categorias dessa disputa. Em primeiro lugar, ação. Ambos os livros são muito bons nessa categoria. Tem muita correria, tem muita daquelas situações de conseguir escapar no último segundo. Enfim, os dois são daqueles livros que vão fazer seu coração palpitar. A segunda categoria, mistério. Os dois livros são cheios de mistério. É mistério dentro de mistério aqui. Você tem sociedades secretas, tem maquinações políticas, enfim, tem de tudo aqui que realmente é bastante intrigante. Terceira categoria. Eu vou chamar de dados, mas é a categoria das informações aleatórias.
Ambos os livros têm muita informação, tanto com relação ao que eles estão desvendando, aos mistérios que eles estão envolvidos, quanto também algumas informações aleatórias que acabam sendo bastante interessantes. Mas o Código da Vinci vai receber o ponto dessa categoria, porque, como eu disse, Dan Brown conseguiu colocar essas informações de um jeito tão perfeito no enredo, que parece que todos esses símbolos, essas artes, né, esses quadros, tudo foi criado para ele escrever este livro. Quarta categoria, personagens envolventes. De novo, os dois livros têm personagens bastante interessantes, mas, de novo, eu vou dar o ponto para o Código da Vinci, porque aqui nós temos personagens muito mais bem elaborados do que no Grande Arcano. No Código da Vinci, os personagens têm uma personalidade muito mais profunda e bem trabalhada. Eles têm os traumas deles, mas a gente acaba entendendo, a gente vai descobrindo quem eles são e as ações que eles vão tomando ao longo da história acabam fazendo sentido com tudo que eles já viveram. Já no Grande Arcano, na verdade, eu acabei sentindo como se o autor estivesse fazendo um grande esforço para o personagem sair perfeito. Quinta categoria, ambientação. Os dois livros foram muito bem nessa categoria, eles são muito bem escritos. Ambos os autores conseguiram fazer ali a ambientação de um jeito, eles escreviam os ambientes de um jeito que a gente conseguia visualizar os lugares, as pessoas, e não de um jeito maçante, não de um jeito cansativo, muito detalhado, de um jeito bastante interessante. O que foi maravilhoso, porque os personagens aqui passam por lugares muito legais. Sexta categoria, entretenimento, ou envolvimento, porque pra mim o que matou essa categoria foi justamente a falta de envolvimento que eu senti com uma dessas histórias, que foi o Grande Arcano. Como eu disse lá no começo, eu realmente não me importo que uma história seja parecida com a outra, ou que ela seja inspirada em outra. Eu realmente não me importo com essa coisa de ser uma história única. Pra mim, uma história única é uma história que tem vida própria. É uma história que, apesar dela ter sido baseada no maior dos clichês que todo livro tem, ela ainda assim consegue me entreter, ela consegue me fazer entrar na história e viver o que ela tá passando, viver aquilo junto com os personagens. Infelizmente isso não aconteceu com o Grande Arcano, porque eu passei o livro inteiro pensando que este livro aqui seria o Código da Vinci se o Robert Langdon fosse uma mulher. Eu simplesmente não consegui entrar nessa história, eu não consegui me envolver com os personagens, eu não vivi essa história junto com eles. Não tem nada pior do que você estar lendo um livro, você tá entrando na história e de repente o autor coloca uma frase que faz você voltar para a realidade. Parece aqueles sonhos que você tá caindo, sabe? Que de repente você acorda de noite. Pois é, foi exatamente essa sensação lendo este livro. E se você me perguntar se vale a pena ler o Grande Arcano, eu diria pra você que se você não leu o Código da Vinci, você provavelmente vai se entreter. Porque, como eu disse, é um thriller, tem ação e tem bastante informações aqui sobre história e tal. Mas se você já leu o Código da Vinci, provavelmente você vai se estressar um pouquinho. Mas como eu disse, tem bastante informações sobre história, sobre essas sociedades secretas, enfim, umas teorias interessantes, mas se você não leu nenhum dos dois e tá pensando, tá procurando um thriller bastante emocionante para se entreter no final de semana, eu diria para você pegar o Código da Vinci. Aliás, comece pelo Anjos e Demônios, porque o Código da Vinci é o segundo livro da série. E, vou ser sincera, Código da Vinci e Anjos e Demônios são os melhores livros que Dan Brown já escreveu. Então, pra mim, nessa batalha, o Código da Vinci venceu. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e me conta nos comentários se você já leu esses livros e pra qual você daria a vitória, se você realmente concorda comigo ou se o Grande Arcano pra você é melhor. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até o próximo vídeo.